Deus abençoe, pessoal, em nome de Jesus. Deus de poder, Deus santo, digno de toda honra, todo louvor. Se faça presente, em nome de Jesus, em cada coração, em cada vida que se prontificou ouvir esse evangelho. Em nome de Jesus. Amém. Então, o sorteio da palavra, tá? Foi 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 8. Aí eu, não satisfeita, como sempre, né, com o sorteio, o que eu faço? Eu sempre falo, ai Senhor, não quero falar sobre isso, né? Aí eu abro, aí sai a multiplicação dos pães. Aí abri outro, aí fala de novo, o assunto relacionado com insatisfação, com providência, com recursos monetários, com dinheiro. E aí eu não tenho como fugir do assunto, eu vou preferir ficar com 1 Timóteo 6, versículo 8, e que é bem taxativo, né? Tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Amém. Então vamos lá para a Bíblia. Quem está me conhecendo agora, né? É um sorteio de versículos. Ali o Espírito Santo de Deus vai dando interpretação, vai me usando pela misericórdia, né, para falar o que ele quer. Então a chave mestra aí que eu tô vendo, que vai, né, abrir o entendimento tanto do pregador, né, e de quem está ouvindo, né, é relacionado com ansiedade, né, com insatisfação. Enfim, é isso que vai reger a orquestra aí, né? Vamos lá, senão eu perco muito tempo aqui, gente, falando, e quando eu entro para ler, aí muda a história, tá? Porque aí quem vai ministrar aqui já não sou eu, não sei nem o que vai ser falado. Muitas vezes nem fica nisso, né? Só em ansiedade financeira. A minha ministração, geralmente eu até coloco lá, é assunto puxa assunto. Começa de um jeito, pode terminar de outro, tá? Mas é isso aqui que eu entendi, né? Sobre insatisfação, né? Que entristece muito o Espírito Santo, né? Infelizmente, muitas pessoas, elas se sentem insatisfeitas e infelizes e acabam atribuindo isso, né? Às coisas que elas não conseguem conquistar. Isso entristece realmente a Deus, tá? Muitas pessoas estão se sentindo insatisfeitas e infelizes, né? Por não conseguir, né? Não poder ter. E muitas vezes nem precisa, entendeu? Nem precisa tanto daquilo. Ah, mas é legal, Leila, ter sonhos, ter projeto, né, ter ambição. A ambição é saudável porque estimula a pessoa a crescer, a querer ser alguém. Enfim, tem que ter muito cuidado com que tipo de ambição você tem. A partir da hora que a sua ambição te entristece e faz você ficar insatisfeito e infeliz com as coisas que você tem, ela não é saudável não, viu? Vamos ler um pouquinho, né? Vamos deixar o Espírito Santo de Deus falar através da palavra. Então, olha só, depois do 8 que foi sorteado, ele continua: porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Enfim, bem forte, né? O desejo de querer ficar rico, né, faz a pessoa cair em pecado. E como ela tem esse desejo, vai acabando, né? Um pecado chama o outro. Ela vai começar a entrar um medo do desemprego, medo de faltar. Como é que vai ser? Agora eu já tenho família, eu não tenho condições mais de começar tudo de novo, do princípio. O diabo, ele vai fazer um mingau da cabeça daquela pessoa, né? Porque tem pessoas que a estabilidade é tanto no governo, né, no próprio trabalho, né, na própria empresa que você está. Você não pode contar realmente com esse tipo de estabilidade. Óbvio, se você olhar
para a sua empresa, para o governo, você vai ficar louco. Então, o que vai te trazer a paz é a hora que você fala, não, eu sei que Deus é comigo e Ele vai prover o que eu preciso para mim e para minha família. Eu não vou precisar dar murro em ponta de faca, né? Se agora, neste momento, você tem o que comer, o que vestir, esteja satisfeito e feliz e agradecido. Isso é muito importante. Mas muitas pessoas, além dela não estar, aquele negócio, ela não está satisfeita, ela fica infeliz por causa dessa insatisfação, traz uma preocupação e ela passa a ser infeliz. Ela só acha que vai conseguir chegar ao êxtase da felicidade, que isso não existe, quando ela vê que está tudo tudo é sobre o controle dela, não sobre o controle de Deus, né? E aí ela respira, ela acha que ela pode dormir em paz. Aí que não. Porque a partir da hora que você tira, né, você perde a tua paz por alguma coisa. E aquela alguma coisa, né, você descansa nela quando você consegue, conquista, Jesus sai de cena. Ele não está mais na sua vida. Então o diabo vai te enganando, ele vai permitindo até que você muitas vezes conquista algumas coisas, sim, para que você tenha uma satisfação pessoal, né? Uma satisfação em você. Não é um descansar, uma paz em Deus, né? Uma certeza que Ele não vai deixar faltar nada, que Ele é o provedor da tua vida, que Ele é o seu Senhor, né? Essa certeza. Isso traz paz, que quando a gente tem fé, a gente tem certeza e a gente descansa. Agora, o pior é quando a pessoa, ela oferta, não é por amor, não é por agradecimento, mas simplesmente é como questionamento. Ó, eu tô entregando. Muitas vezes faz isso de uma forma presencial, né? Para que coloque Jesus na parede. Olha, todo mundo tá vendo aqui, ó, o que eu tô fazendo. E eu quero resposta, porque tem testemunha o que eu estou entregando. Piorou, né? Porque o descansar daquela pessoa é no que ela está oferecendo a Deus. Não em Deus, entendeu? Mas na obra. Aí lascou. Porque Jesus Cristo não vai aceitar isso. É uma intimidação. É como se aquilo ali fosse pontuar você, né? Ao ponto das pessoas serem estimuladas através do que você faz. Olha, eu estou estimulando, eu estou, né, fazendo de uma forma para que todos vejam o que eu estou fazendo, para que o Senhor me abençoe. Então, quanto mais a pessoa acha que ela estimula outro, é igual eu estou aqui, eu estou pregando, eu estou estimulando as pessoas a ofertarem, mas não de uma forma intimidadora, e sim por amor a Deus, amor à obra de Deus. Isso é muito importante. E Deus, que sonda o coração, vê no profundo, Ele vai saber quais são as intenções do coração, né? Porque não adianta, você pode fazer isso, pregar isso, né? Mas Deus vai ver o teu coração. Aí entra aquele 9 que foi lido, que eu não mastiguei ele, ó. Porém, os que querem ficar ricos caem em pecado, ao serem tentados, e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos, que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição. Então, Deus vai sondar o coração, igual do moço rico que eu preguei. Ele vai sondar e ver quais são a intenção, né, do coração de cada um. Agora, mas eu já tive um tempo que eu fui à escória, que eu, né, passei por a prova e eu dei tudo que eu tinha. Gente, o primeiro amor, você faz tanta loucura no primeiro amor. O negócio é a provinha depois que você, né, já conquistou. Deus conhece você quando você era miserável. Agora, quando você prospera, será que agora não entrou um demônio, né?
um mamon na tua vida, o amor ao dinheiro, mais do que o amor ao ministério, mais do que o amor a Deus. Então é óbvio, vai chegar um tempo, eu sei porque eu já passei por isso, de uma prosperidade tremenda na minha vida. Pensa numa mulher que era próspera, de repente Deus foi lá, pum, puxou o tapete, falou, não, agora eu quero ver você, quem é você quando você não é próspera, né? Parou de fazer as suas viagens, né? De ficar hospedada nos melhores hotéis, as melhores roupas, o melhor carro. Eu quero ver você como escória, porque agora eu quero testar o seu coração na miséria, né? Eu não vou falar miséria, gente, eu tô falando, né, comparado à vida que eu tinha, né, de zona sul do Rio de Janeiro, né, uma pessoa que frequentava os melhores lugares. Agora vamos comparar a Leila àquela mulher. Ah, mas dava dinheiro assim, ó. Pensa numa pessoa que saía dando dinheiro para tudo que é pobre, tudo que é mendigo. Agora vamos colocar a Leila, né, numa situação complicada. Não dá mais para fazer essas viagens, não dá, né? Mas quem é a Leila quando eu tirar tudo? Então é tão interessante que quando eu conheci a Deus, eu conheci por amor, não foi por sofrimento. Eu gosto de falar disso, porque geralmente as pessoas chegam para mim e falam, nossa, quando eu busquei a Deus, eu busquei porque eu estava com a vida destruída, eu perdi minha empresa, eu perdi tudo, eu perdi casamento. As pessoas chegam perto de mim e geralmente falam isso, eu perdi tudo. Eu não. Eu tinha tudo, não me faltava nada, mas era uma lacuna, era um buraco, era um vazio, tá? Existencial horrível, que não era financeiro. Ninguém conseguia ver a Leila por dentro, linda, maravilhosa, mas eu sentia vontade de ter uma vida espiritual, de conhecer mais a Deus. Só que quando você se aproxima de Deus, obviamente, você se levanta contra Satanás. E ali realmente começa o trabalhar de Deus na minha vida. Então, olha só que interessante. Hoje, não tenho a vida financeira que eu tinha antes. Não posso fazer as viagens que eu fazia, não posso passear, né? Não tive muitas perdas, né? Financeira, grande. Mas sou tão agradecida que a paz que eu tenho hoje, a certeza que Deus é comigo, não me falta nada, mais nada. Então, muitas vezes, é muito fácil você fazer grandes ofertas, grandes coisas, quando você é miserável, quando você não tem nada, quando você está começando. Nossa, pensa numa pessoa que oferta, que abençoa. É fácil. O negócio é você ser agradecido a hora que você perde tudo. Isso é mais difícil, né? Isso que eu tô falando. Ter uma fé louca quando você não tem nada é fácil. Mas quando você tá numa situação boa, Deus te prosperou, Deus te abençoou, e depois arranca tudo que você tem, não é fácil, gente. O rico ficar pobre é difícil. É difícil porque tem um padrão de vida, está acostumado com uma vida boa e de repente você não pode mais fazer aqueles passeios, você não pode mais frequentar os lugares que você frequentava, usar as roupas que você usava, enfim. Agora, o pior é o crente, né? O crente que ele passa na dificuldade, Deus provou o coração dele, ele foi agradecido a Deus, ele prosperou, só que entrou uma vaidade. Aí Deus vai fazer uma provinha contrária. Vai falar, não, agora pode ir lá e limpa mesmo, arranca tudo. Aí vai ver, né, a gratidão da pessoa. É necessário Deus fazer esse tipo de prova, sim, para ver até onde que está a sua vaidade. Porque igual eu falei, né? Eu não fui por amor, eu não tive sofrimento, nenhum problema de saúde, né? Fui prosperando para a igreja, né? Tinha imóveis, eu não tinha nada assim que eu possa lembrar, assim, nossa, eu busquei a Deus porque estava faltando alguma coisa material que eu pudesse conquistar com a força dos meus braços.
Não, muito pelo contrário. O que me faltava era a presença de Deus. Então eu fui buscar Deus realmente por amor. Só que depois, quando você se aproxima de Deus, vem as provinhas também. Vamos ver se ela vai continuar adorando a Deus a hora que, de repente, Deus começar a mexer, né? Na família, né? Na saúde ou na vida financeira. Aí vamos ver se ela vai adorar. Aí é complicado. A maioria não para. A maioria para. Retrocede. Fala, não, aí não tem Deus. Faz rodízio de igreja e começa a fazer campanha. E a campanha da prosperidade, e a campanha da saúde, e campanha para lá e campanha para cá. O cara fica perdido de tanta campanha, né? Por quê? Porque o foco dele são as coisas e não a Deus. Quando a pessoa começa a fazer uma campanha atrás da outra, você pode ver que ela já se perdeu. Ela já se perdeu. Porque ela não tem paz. Ela não busca a Deus por amor, né? Aquela palavrinha, minha graça te basta. Não, ela não quer saber da graça, da alegria da salvação. Não, ela precisa. A oração dela tem que ter resposta automaticamente. E se não tem, ela vai buscar com a força dos braços dela. Então, tudo que ela oferece para Deus, né, é esperando uma resposta de imediato. Se não recebe, ela se afasta. Muitas vezes ela nem se afasta no físico, mas o coração dela já se afastou de Deus. Aí Deus conhece. E Deus vai mostrar, vai sinalizar para você, né? Porque Ele quer ver a sua adoração quando faltar tudo. E essa adoração não é para você conquistar o que você perdeu, mas é para você agradecer o pouco que você restou para você. Isso é muito importante, esse tipo de agradecimento. Eu nunca escolheria voltar a 17 anos atrás da minha vida, mas nunca. Porque eu sei o que eu tenho hoje, mas ninguém pode me dar. Ninguém pode me entregar. A certeza da minha salvação, a paz que eu tenho, a alegria, entendeu? Da salvação, ninguém pode me dar. Vamos refletir só mais um pouquinho, eu vou andar para trás, eu vou lá no versículo 6, tá? É claro que a religião é uma fonte de muita riqueza, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. Eu quero refletir nisso aqui, porque as pessoas elas se aproximam de Deus achando que a igreja é um cassino. Quanto mais ela entregar, mais vai voltar para ela, né? Infelizmente, tem as pessoas que se aproximam de Deus por interesse, achando, né, que a igreja é cassino. Mas o pior não é isso. É quando Deus abençoa uma pessoa de coração humilde, ela se apresentou para Deus de uma forma humilde e Deus olhou e falou, meu Deus, que bênção, que maravilha, olha, é isso que eu estou precisando. Uma pessoa genuína, uma pessoa pura, né? E coloca você dentro daquele ministério, ou você começa a buscar, ganhar alma, só que prospera. Mas quando prospera, né, aí entra a vaidade. Aí descobre a fonte de muitas riquezas. Aí descobre. Para pensar. Se você não se manter puro diante de Deus, né? Isso aí pode ser a tua destruição. Porque, claro, quem tem, né, um coração puro diante de Deus, Deus fala, a primeira coisa que Ele fala, buscai primeiro as coisas do reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não adianta você fazer campanha para prosperar, para saúde, para nada, não faça nada, para casamento, para casar, faça nada disso, nada, né? Só busque a Deus por amor, de uma forma genuína, com teu coração puro diante de Deus, que com certeza você vai prosperar em tudo que você fizer, né? Deus vai abençoar o seu casamento, ou, né, se você é casado, vai ser mais abençoado, se não é casado, Deus vai levantar uma varoa ou um varão para você, vai te abençoar, se é isso o desejo do seu coração, claro, né? Se não tem saúde, Deus vai trazer a saúde, vai restaurar, vai restituir. Se não está próspero, Deus vai prosperar. Olha,
Olha só para Cristo. Busque as coisas do reino. É claro que as demais coisas Deus vai, né, acrescentar. É a palavra dele. Ele é fiel, né? Mas o pior é aquele crente, né, que ele se torna crente, ele sai daquele êxtase do primeiro amor, né? E aí cai essa ficha, porque o diabo pega essa palavra aqui, ó. É claro que a religião é uma fonte de muitas riquezas, mas só para a pessoa que se contenta com o que tem. E se você prosperou, vamos entender, chegou na igreja com a mão no bolso, sem um tostão, não tinha desejo de ficar rico, de prosperar, não tinha ambição, só queria servir a Deus por amor, só queria ganhar alma. E isso acontece muito, né? Quando a gente está no primeiro amor, misericórdia. E Deus vê aquele amor genuíno. Ah, é claro que Deus vai te prosperar. Só que tem esse lado que eu falei, que aí entra aquele segredo revelado. Peraí, Deus é bom, Deus prospera. Olha o que ele fez com Salomão. Ele abençoou Salomão, mas ele viu o desejo do coração de Salomão, que ele queria ser um juiz justo, ele queria, né, governar o povo de Israel com justiça, ele queria ser um rei justo, né? Deus viu o desejo dele, de ter sabedoria, de reinar com sabedoria, né, de fazer o melhor para Deus. Olha o que aconteceu com Salomão, homem sábio, que escreveu, né, tantas coisas bonitas, que deixou tanta coisa bonita, mas ele precisou cair, né, cair do pedestal para ver como Deus trabalha. Ele falou, realmente, não adianta ter amor às coisas. Deus abençoou tanto que depois ele falou, meu Deus do céu, olha como é que o homem se corrompe com as coisas. E assim somos nós. Por isso que nós temos sempre que orar, Senhor, se não for para passar dessa medida aqui, não deixe. Se for para perder a minha salvação, para destruir a minha família, destruir a minha identidade, que foi formada em Cristo, não deixe, tá? Porque a gente pode reparar, quando a gente era adolescente, eu não conheci Deus na adolescência, infelizmente, mas muitos conheceram aos seus 20 anos, né, 15 anos, enfim. Então se envolve, né, com aquele primeiro amor, se entrega de cabeça, mas a hora que é formado em Cristo, né, consegue se aproximar de Deus, é abençoado por Cristo, entra a vaidade. E se Deus vê que aquilo ali pode afastar o filho dele, pode levar o filho dele para o inferno, com certeza ele vai arrancar. Do mesmo jeito que ele deu, ele arranca. Porque entra a vaidade. Quer ver? Vamos ler Mateus 13. Eu vou ler só do 18 em diante, porque eu já li, mas para quem não ouviu é interessante. Porque Jesus, ele ainda fala através de uma parábola, né? Ele fala assim, ó. Então escute e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado do coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem, aceitam com alegria, tá? Mas duram pouco, porque não tem raiz. E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Essa passagem eu me vejo muito nela, né? Nesse 20 e 21. Por quê? Você se aproxima de Deus, aceita logo com alegria. Mas se quando vem, né? Geralmente as pessoas, quando vê o sofrimento, a perseguição, ela vai abandonar a fé, porque ela não consegue ver Deus na tribulação, no sofrimento. Mas, outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações desse mundo e a ilusão das riquezas sufocam as mensagens. E essas pessoas não produzem fruto. Então, existe uma pessoa, né, que ela ouviu a mensagem. Ela ouviu, ela creu, ela ouviu,
mas ela passa a ter uma preocupação tão grande com as coisas desse mundo, ela se ilude tanto com as riquezas, que vai sufocar a mensagem. E ela para de produzir fruto. Então acontece muito, tem muitas igrejas que elas crescem muito rápido. Ou então leva-se anos, né? Teve fama, cresceu, né? Teve unção assim tremenda, mas está caindo. O óleo está ficando rançoso. Por quê? Porque entrou a vaidade, o amor ao dinheiro, o amor às coisas. Então tem muito ministério que Deus mesmo já me mostrou. Ele não vai fechar, porque Deus é quem abriu. Deus já mostrou para mim, muitos aí, não vou citar nomes. Ele não vai fechar. Porque a porta que Deus abre, o diabo não vai fechar. E o diabo não pode prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas tem gente achando que tem igreja esvaziando porque é o diabo. Não. De certa forma, é o diabo que entrou. Mas entrou com essa vaidade. O amor e a preocupação com as riquezas sufocaram a mensagem e pararam de produzir fruto. Tem muitas igrejas que produziram muito fruto, ganharam muita alma, só que agora a unção está rançosa, o óleo está rançoso, porque entrou um espírito de competição, né? Infelizmente, entre igrejas e ministérios, acontece muito isso, né? Competindo com o outro, quem tem mais ovelha, quem, né, abre igreja em outros lugares, se abriu ali eu também posso abrir. Enfim, isso a gente está falando de ministério, mas também tem a pessoa. E nós temos que ter esse cuidado. Nem tudo que serve para o irmãozinho do lado serve para você. Nem tudo. Eu tenho essa passagem que eu gosto muito, eu já preguei sobre ela. É Lucas 16, né? A parábola do administrador desonesto, né? Que muitas vezes nós temos que administrar almas para levar para o céu, mas estamos tão focados muitas vezes com a igreja, com o ministério que a gente congrega, em crescer e, né, em ter nome. Olha, fui eu que levei a ovelha para esse ministério, não sei o que, não sei o que. As pessoas estão muito vaidosas, a ponto, eu lembro, hoje eu não vou falar quem, mas tem pessoas que têm vaidade de ter ganhado a minha alma para Jesus. Olha que absurdo. Eu vejo pessoas que pregaram para mim e que hoje falam, tá vendo aquela mulher ali? Eu que preguei Jesus para ela. Se ela está na presença de Deus, foi porque eu preguei. Olha que absurdo. E tem pessoas assim dentro de ministério que congrega e que estão mais preocupadas em levar a alma para dentro da igreja do que para o céu. Isso é o administrador desonesto de Lucas 16. Quer ver? Vamos lá um pouquinho? Eu acho que é até interessante, não sei, de repente Deus vai falar de forma diferente agora, porque toda vez que eu leio, né, Deus fala de uma forma, né? Mas eu lembrei, agora eu vou ler. Quer ver? Achei aqui, ó. Jesus disse aos seus discípulos, havia um homem, é parábola também, tá? Havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. Foram dizer a esse homem que o administrador estava desperdiçando o dinheiro dele. Por isso, ele o chamou e disse, eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste conta da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Só que é interessante, não tem nada a ver com a outra pregação, gente. Eu nem sei o nome dessa pregação, mas achei muito interessante a interpretação que o Espírito Santo de Deus me usou para dar. Mas aqui eu vou falar de uma forma diferente do que foi falado na outra ministração. Aqui, claro, Jesus, né, é o dono da seara. Já falei que nós somos dono de pasto, não temos ovelha, né? Mas aqui, quem é o dono dessa seara é Deus. E você, o administrador dele, vai prestar conta o que você está fazendo com as ovelhas, né? E com o pasto que ele deixou para você pastorear, tá? Mas não vou entrar nesse consenso, eu não vou falar dessa forma, tá? Aqui vamos entender. Você é um membro de uma igreja, você tem
o seu pastor, a sua autoridade, claro, né? Você é monitorado ali para ganhar alma. Vamos entender que você precisa encher a igreja. Você está sob pressão. E a igreja está dando ruim. Não é culpa sua. Você sabe que você é homem ou mulher de Deus. Você conhece a sua intimidade com Deus. Se o ministério está desandando, não é por sua causa. É por causa da administração como um todo, né? A autoridade ali está falida, está em pecado, está com amor às coisas, né? As coisas do mundo. Aí você acaba administrando mal as ovelhas, porque você foca no seu ministério, não no pastor mor. Você não entende que as ovelhas que você está ganhando é para o Senhor Jesus, não é para encher a igreja. Aí é o engano do diabo, porque ele bota na mente da pessoa: você tem que fazer bombar a sua igreja, é necessário, senão vão te mandar embora. Ninguém pode te mandar embora da seara, porque você foi escolhido pelo Senhor. Você é ungido por Deus. Não tenha medo de homem. Não tenha medo de perder seu cargo. Seu pastoreio você não perde. A providência de Deus você não vai perder. Aí, olha, vamos voltar lá, vamos ler mais um pouquinho, né? Porque a gente está falando aqui de administrador, então a gente coloca, né, o pastoreio na mão de homens, né? Não, no caso aqui, é um administrador desonesto, que no caso seria, vamos entender, uma autoridade sua, que você vê que está em pecado, que está dando errado, em algum lugar que você colocou sua esperança, mas a porta que Deus abre, o diabo não tem poder para fechar, tá? Enfim, vamos lá, vamos continuar aqui. Aí vem esse pedacinho, né? 2. Por isso ele chamou e disse: eu andei ouvindo umas coisas a respeito de você. Agora preste conta da sua administração, porque você não pode mais continuar como meu administrador. Aí o administrador pensou: o patrão está me despedindo. E agora o que é que eu vou fazer? Não tenho forças para cavar a terra e tenho vergonha de pedir esmola. Ah, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Aí vamos entender, tá? Que a pessoa começa a agir de uma forma desonesta, porque ela tem medo de perder aquele cargo, né? E imagina, depois de certa idade, um tempo, tem muitas pessoas que têm muito tempo, né? Ela não sabe fazer outra coisa. Ela trabalha para Cristo. Começou, né? Com aquele amor genuíno, só que com o tempo muitos ministros de Deus vão se prostituindo porque são pressionados pela massa religiosa de fazer uma igreja crescer, bombar. Os membros estão sendo pressionados a levar outras pessoas para a igreja. Nós não temos essa responsabilidade. Nós temos a responsabilidade do ID, de pregar o evangelho a todas as criaturas, não de levar para o ministério. Muitas vezes aquele ministério, por isso que Jesus fala que a rede para vários tipos de peixe. Muitas vezes eu não falo: olha, vai para aquela igreja que tem Jesus. Não, de forma nenhuma. Quando eu saí de um ministério, eu batizei um ministério, depois eu me afastei desse ministério e fui para outro. Sem autorização de Deus, Deus falou: volta para o ministério que você estava, e eu quero você orando por ele. Olha só como é que Deus faz. Naquela época eu era muito louca, eu achava que eu podia fazer rodízio de igreja, que eu podia sair de uma igreja para pular para outra, e não é assim que funciona. Deus me tira de uma igreja, fala: volta para o seu ministério. Quando eu entro na igreja, eu falei: gente, mas não tem nada a ver com esse ministério. Meu Deus, mas é aqui que eu quero que você fique. Preciso que você ore. Então as igrejas, quando elas estão tendo problema, é para você orar, não é para entrar em desespero. Não é para sair da sua igreja,
pular para outra. Ah, o barco está afundando, vou sair daqui. Não, não, senhora. Ore pelo seu ministério, pelas suas autoridades. É necessário a gente estar ali em oração, buscando. Porque é a igreja que Deus estabeleceu, tá? Não existe, gente, igreja perfeita. Não procure. Ah, fui ali, não gostei. Fui acolá, não gostei. Pare de ver defeito em pessoas. Olhe para Jesus. Não se meta com autoridade espiritual. Pare de querer trabalhar para homem. Você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. E aqui aconteceu isso. Essa pessoa foi pressionada por homem. Eu estou esquecendo Jesus como administrador, tá? Estou colocando uma autoridade falida. Um homem, né? Aí fala, ó, o patrão está me despedindo. E agora, o que eu vou fazer? Né? Aí já estava velho, não tinha idade, não queria mais pedir esmola, não sabia fazer outra coisa. Começou a fazer coisa errada. E aí, muitas vezes, por um desespero, né, para fazer uma igreja crescer, a gente acaba se prostituindo, né? Uma coisa que Deus não quer, né? Deus expulsou os cambistas da igreja. Deus não se agrada de comércio. Não lute com a força dos seus braços. Só pregue o verdadeiro evangelho. Faça como Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Abençoe. Não busque ovelhas que tenham dízimos gordos, que vão... Nada vai fazer uma igreja ficar suspensa se Deus está arrancando o alicerce. Ninguém. Se Deus é que está destruindo, que no caso eu não vou nem falar destruir, né? Porque o que Deus constrói, ninguém destrói, tá? Deus é fiel, mesmo com a infidelidade do homem. Mas Deus, ele pega o soberbo, o arrogante e diminui. Para destruir uma arrogância, uma vaidade, uma soberba, ele precisa muitas vezes fazer isso, para que a pessoa entenda que aquilo ali não é dele, não pertence a ele, tá? Então, vamos voltar aqui para o raciocínio que fala, né? Que fala, já sei o que vou fazer. Assim, quando for mandado embora, terei amigos que me receberão nas suas casas. Então, ele chamou todos os devedores do patrão e perguntou para o primeiro, quanto é que você está devendo para o meu patrão? 100 barris de azeite, respondeu ele. O administrador disse, aqui está a sua conta, sente e escreva 50. Começou a fazer um negócio sujo para que ele conseguisse pessoas que pudessem ajudá-lo depois. Confiou nos homens. Se der ruim, o homem está vendo que eu estou dando meu tudo. Eu estou fazendo o que eu posso. Fala aqui, ó, aqui está a sua conta, sente e escreva 50. Para outro, ele perguntou, e você, quanto está devendo? 1000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Olha a situação. Então, no caso aqui, o homem rico que tinha um administrador desonesto, que no caso aqui não é Jesus, esse homem rico. Era para ser, mas não é. O administrador desonesto era para ser um de nós, tá? Mas espero que nós não estejamos sendo avaliados dessa forma diante de Deus. Mas aqui está deixando bem claro que o homem rico que tinha esse administrador gosta do administrador quando vê a esperteza dele. Então não espere isso de Deus, porque o Senhor Jesus, ele não vai ficar feliz com a sua administração desonesta, que é buscando elogio de homens ou preocupado em arrecadar fundos para um ministério, encher a igreja de ovelhas. Deus não está preocupado com a quantidade, sim a qualidade. Melhora um ministério muitas vezes de repente vazio, mas cheio da presença de Deus, do que lotado de pessoas para perturbar e para atrapalhar, né? Então Deus sabe de todas as coisas, né? E sendo que Deus está tratando com um grandão lá,
Muitas vezes não é com um de nós que estamos querendo, né, ser visto, ser bem-quisto pelos homens. Então aqui você vê que o patrão elogia o administrador. Aqui, ó, para o outro ele perguntou: e você, quanto está devendo? 1.000 medidas de trigo, respondeu ele. Escreva 800. Foi a hora que o patrão ficou sabendo, ó, mandou o administrador. E o patrão desse administrador desonesto o elogiou pela sua esperteza. Ele teve um elogio do homem, mas Jesus ele foi contra. Olha o que Jesus falou. E Jesus continuou: as pessoas deste mundo são muito mais espertas nos seus negócios do que as pessoas que pertencem à luz. Então, nós pertencemos à luz. Nós não podemos fazer nada que seja contra a vontade de Deus. Por isso eu digo a vocês, usem as riquezas deste mundo para conseguir amigos, a fim de que, quando as riquezas faltarem, eles recebam vocês no lar eterno. Então, vamos entender. Esquece o dinheiro. No caso aí, é a dracma perdida, né? O dinheiro maior aí que Deus te confiou é aquilo lá. Ele te deu 100 conto, vamos botar assim. Você tem que multiplicar, não guarde debaixo do colchão. E consiga amigos no lar eterno. Esse é o maior dinheiro que você pode arrecadar para o Senhor. Aí sim, no caso, né, o patrão, que eu estou até confundindo, chamando de que o administrador é Jesus. Jesus é o patrão. Você é o administrador. Tá? Mas não seja desonesto com o seu patrão, que é Jesus. Tá? Pense em arrecadar fundos para Deus, que são as almas que têm muito valor para o Senhor Jesus. E lá vão ser seus amigos eternos, porque você tirou do inferno. Você foi lá no inferno, né? E arrancou aquelas almas da mão de Satanás, levou para o lar eterno. Não é para a igreja, gente. Eu canso de falar, pare de defender ministério. Temos que respeitar nosso ministério, temos que estar em oração pelo nosso ministério. É o mínimo, é o máximo que nós podemos fazer. Mas nós não podemos sustentar, de repente, a vida de uma autoridade que não está obedecendo e que Deus está trabalhando naquela autoridade. De repente, Deus, né, está preparando aquela casa ali, porque Ele vai recolher uma autoridade, vai arrancar aquela autoridade, vai levar e vai deixar na mão dos outros administradores. De repente, o problema está ali com outras pessoas, as demais administradores errados ali. Muitas vezes não é você que está errado, não é você que está sem Deus, não é você que não está buscando, não. Mas você está em pecado a hora que você se prostitui para ajudar o patrão. Você vê, o patrão elogia um administrador desonesto. Olha como é que ele olhou de forma diferente para o administrador. E Jesus falou o quê? Não faça isso. Não faça isso. Então, não mexe em cumbuca. Não mexe em coisa que você não sabe. Busque saber de Deus o que está acontecendo, antes de ficar defendendo placa de igreja. Nós não podemos falar mal de ministério, temos que orar, como eu falei, mas também não podemos ficar levantando bandeira, porque aquilo ali, se Deus está trabalhando, quem somos nós para ficar mexendo em coisa que Deus está trabalhando? Porque Deus sabe do que Ele vai fazer ali, tá? Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. E quem é desonesto nas coisas pequenas também será nas grandes. Então a mesma coisa vai acontecer. Se eu fui fiel quando eu era muito miserável, estava começando no ministério, eu era muito fiel e tal, Deus me prosperou. Mas quando prospera, aí a pessoa já retém. Não, isso aqui, começa a ficar com medo. E acaba se envolvendo com coisas que ela jamais se envolveria quando ela começou no ministério dela. Eu tenho muito medo disso, do orgulho tomar conta de mim, de eu deixar alguém me botar dentro de uma caixinha, me prender, porque a gente tem liberdade para agir no nome do Senhor Jesus, né? E a gente acabar sendo domado por uma autoridade terrena, né? E a gente achar que a gente deve
todo tipo de obediência a essa pessoa e não devemos, primeiramente a Deus. Se faltarmos com obediência a esse patrão, né? Ah, meu filho, você não vai ser recebido no lar eterno e nem vai ter amigos lá. Não vai ter. Então a gente está muito preocupada com a igreja, mas não estamos preocupados em encher o céu de alma. A igreja cheia não é sinônimo de céu lotado, não. Tá? Bom, a gente, o pessoal fala, 50% vai subir, 50% vai ficar. Tá, tudo bem, comparados a algumas parábolas, sim. Mas temos que entender que há mais joio do que trigo. Olha o que Deus fala, é mais joio do que trigo. E quem vai fazer a separação são os anjos de Deus no dia do juízo. Se tem mais joio do que trigo, não adianta a gente querer lutar. Vamos fazer o que pode, tá? Pois se vocês não forem honestos com as riquezas deste mundo, quem vai pôr vocês para tomar conta das riquezas verdadeiras, né? E se não forem honestos com o que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Um escravo não pode servir a 2 donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro. Ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, que no caso é mamão. Então, não queira. Mas eu sou fiel, eu trabalho pro reino, eu corro atrás, eu tô até me prejudicando a minha saúde, prejudicando, muitas vezes não tô dando atenção à minha família, porque eu quero fazer a igreja do Senhor crescer. Eu não faço isso. Meu ministério começa dentro da minha casa. Primeiro a minha família, tá? Meu patrão é o Senhor Jesus. Obedeço e respeito todas as autoridades espirituais e a igreja que Deus instituiu. Oro por elas, mas só. Então, busco a alma, o que Deus manda, fala, leva para lá, apresenta, eu vou apresentar. Mas o que Deus fala, deixa a pessoa escolher. Ela vai ouvir a pregação e ali eu vou falar com ela e ela vai escolher. Mas nada de ficar fazendo propaganda, até mesmo porque muitas vezes Deus está trabalhando no seu ministério, né? Não para que ele cresça mais, porque ele já chegou num crescimento que vai ter que ser atrofiado para que não destrua o que Deus construiu. Então, muitas vezes o orgulho, a vaidade, igual eu falei, o achismo, vai acabar destruindo o que Deus construiu. Então, Deus tem que parar o crescimento para que ele entre e fale, não pode crescer mais. Né? Porque eu estou querendo tratar, né, a igreja. Então não adianta, você está lutando contra Deus, tá? Nada acontece se Deus não permite. Não é você, não sou eu. Não, para com essa preocupação. As pessoas estão muito com essa preocupação. Isso atrapalha até as pessoas te ouvirem, porque você já chega pregando de igreja. Você já vai falando onde você congrega como se Jesus estivesse só dentro do seu ministério. Você não quer nem ouvir falar da igreja de ninguém. Então você está puxando muita sardinha para as coisas terrenas, não para as coisas de Deus. Vamos respeitar os outros denominações. A outra forma das pessoas pensarem, tá? Tem coisas que a gente não conhece. Deus tem várias redes para vários tipos de peixe. Tem a pentecostal, tem a que não é pentecostal, né? Enfim, tem todo tipo de denominação, mas se prega o verdadeiro evangelho, se prega a salvação, isso é que importa. Detalhes, esquece detalhes, tá? E doutrinas, coisas de homem, legalismo, isso acaba você atrapalhando o seu ministério pessoal, que é ganhar alma para o céu, que é levar a alma para o céu, que era ajuntar dracmas para Deus, né? Não para homem. Não trabalhe para a sua igreja, trabalhe para o Senhor Jesus, porque aí você vai ver que você está fazendo por amor. Porque senão você tem tantos elogios dos homens que você esquece do verdadeiro patrão. Você vê, o patrão dele elogiou ele porque ele estava sendo desonesto. Falou, olha, o cara é bom, hein? Porque isso satisfaria ele, né? Ser desonesto, mas a Deus você não vai conseguir satisfazer. E aí entra o pecado, entra a destruição, aí começa, né, a ter problemas financeiros, problemas de saúde, problema, né? Não sabe por quê.
mas eu tô todo certinho, eu faço tanta coisa e eu corro atrás. Dá, mas você está faltando com a sua autoridade máxima, que é o Senhor. E Jesus não está se agradando da sua administração, porque está seguindo ao patrão desonesto, que o patrão, se ele elogia ao administrador, ele também é desonesto. E ele está se agradando desse tipo de prostituição. Então, cuidado, se Deus fala, né, que ele não se agrada de abor as riquezas, não coloque nada na frente de Deus, buscar primeiro as coisas do reino, tá? Então, vigia. Foi o que saiu, porque eu não sabia o que ia pregar, né? Eu tô vendo aqui que eu tô falando mais com pessoas assim, que estão à frente de ministério, ou então que tem algum cargo de liderança, ou então que quer ter, tá? E já começa a buscar um cargo pela própria força. Não faça isso. Não busque seu cargo com a própria força. Eu vou mostrar para o meu pastor que eu estou ganhando alma. Eu vou fazer isso para fulano ver. Não faça isso, não. Jesus está vendo o seu trabalho, tá? Como você administra a seara dele, tá? Com honestidade, sem visar dinheiro, né? Não faça isso em nome de Jesus. Tem pessoas que não querem levar pessoas simples para dentro da igreja. Mendigos, prostituta para dentro da igreja. Por quê? Porque ali não vai dar lucro para a igreja, então ele tem vergonha de levar problema para a igreja. Você acha que você está sendo um bom administrador? Ou você está sendo um administrador desonesto? Com certeza, você está sendo um administrador desonesto. E não está arrecadando fundos para o reino. E não está ajuntando amigos no céu, no reino de Deus, no lar eterno. Tá? Então, vigia. Então, foi o que surgiu, gente. Olha, sério mesmo, tô assim impressionada. Eu ainda vou ouvir essa pregação, porque eu não sei como que eu consegui falar tanta coisa em cima de Timóteo 6, mas o outro também foi sorteio. Eu tirei a palavra, Lucas 16, tá? Eu lembrei dele aqui, mas você acredita que depois eu abri a Bíblia, eu falei, vou achar que já foi direto nele. Então, o negócio é estreito mesmo, tá? Ele já foi direto no Lucas 16, que eu nem lembrava onde estava, que eu não sou boa de Bíblia, de memória, de memorizar nada. Mas já estava, parecia até que estava marcado. Enfim, pois o amor ao dinheiro é uma fonte de todos os tipos de males. E algumas pessoas, por quererem tanto ter dinheiro, se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento, né? Porque não quer perder, de repente, um cargo, de repente quer ser consagrado e quer mostrar para o pastor que está ganhando alma, enfim, né? Cada um tem as suas peculiaridades, então vigia o sentimento, por que está fazendo, por que está ofertando, com que propósito, tudo isso. Faça as coisas de coração, de uma forma pessoal, você e Deus, tá bom? Não é a quantidade, nem de almas que você está ganhando, até porque Deus quer qualidade. Tem muita gente aí que vai entrar numa igreja por causa do social, das festas, dos passeios, a vida social, mas não com o propósito de crescer e ganhar alma. Então não adianta, né? Para o reino de Deus não adianta. As pessoas estão misturando as coisas. A igreja não tem nada a ver com a sua vida social. Quer passear, quer ir para uma pizzaria, quer ir para um restaurante, quer viajar, faça isso com a sua família, com seus amigos, mas não vá para a igreja querendo uma vidinha social. Não faça isso, tá? Estar unido é diferente de estar reunido. Você pode estar reunido num churrasco, numa viagem, mas não está unido no corpo de Cristo. E vai apodrecer, igual lá em João capítulo 15, tá? Fora da videira você apodrece. Então, união é diferente de reunião. Enfim, fica a dica aí, tá? É o que Deus trouxe. Deus abençoe. Até a semana que vem, se Deus assim permitir. Deus de poder e glória, em nome de Jesus, fala ao coração de cada pessoa, Senhor. Em nome de Jesus. Quem for receber essa pregação, essa ministração, aí se escreve leilalima.com ou Missionária pela Misericórdia, Leila Lima. Quando eu falo missionária, você vai diferenciar da cantora Leila Lima. Porque quando você bota leilalima.com, muitas vezes vai cair na cantora.
tá? Leila Lima, aí faz confusão. Então, quando você escreve missionária Leila Lima, já cai nas minhas pregações, tá? Aí vai ouvir as pregações antigas. Uma pena que eu não sei o título dessa pregação que eu li de Lucas 16. Eu li, mas foi uma benção, que no caso, que o patrão é Jesus e o administrador desonesto seria um de nós, né? Eu coloquei dessa forma. Só que agora eu estou colocando, o patrão é a sua autoridade espiritual e você acaba sendo desonesto porque quer satisfazer uma denominação ou satisfazer, agradar o seu pastor. E aí desagrada a Deus. Então é para vigiar nesse sentido. Não ficar muito focado em igreja, até porque a igreja um dia vai tombar, né? E você vai ficar chupando dedo, vai ficar para trás. Tá bom? Deus abençoe. Até semana que vem, se assim Deus permitir. Fica na paz aí. Beijo.